Eu estava pensando, poxa, se eu voltasse lá ao passado, lá com 20 anos, né? 18, 20 anos de idade, eu faria tudo diferente. Eu seria melhor. Eu faria o melhor. Eu seria o melhor. Eu fazia as coisas do jeito certo, da maneira correta, do jeito que é para ser. Mas se de agora em diante, né? De agora em diante eu viver lá para os 80, 90 anos. O que eu vou dizer? A mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa. Ah, se eu voltasse ao passado, quando tinha lá meus 50, 60 anos, me ia fazer tudo diferente. Ah, eu ia fazer tudo diferente se eu voltasse lá aos meus 50, meus 60 anos, aos meus 40 anos, meus 40, meus 50, meus 60 anos. Eu ia fazer tudo diferente. Eu ia ser melhor. Eu ia ser uma pessoa melhor. Eu ia fazer o melhor. Mas isso não acontece. E por que isso não acontece? Porque agora, como eu estou agora, eu acho que estou fazendo as coisas certas. Quando eu estava lá na minha juventude, isso não serve só para mim, para muitas pessoas, e muitas pessoas, né? Estou fazendo aqui uma, uma, um check-up de mim, mas quantas pessoas que estão pensando a mesma coisa que eu estou pensando e que se pudesse voltar ao passado ia fazer diferente, e muitas pessoas que de agora em diante elas acham que estão certas e quando chega lá aos 90, 80, 90 anos, 100 anos, vão ficar pensando, poxa, se eu voltasse lá aos 60 anos, aos 50 anos, eu ia fazer diferente. E por que isso? Porque a pessoa acha que sempre está certa. E quando a gente está com 18 anos, vamos fazer um modo geral, né? Não só de mim. Um modo geral, assim, de todas as pessoas, né? Quando a gente quando a gente estava com 18 anos, né? Ou a pessoa está hoje com 18 anos, ela não podia fazer o melhor, não podia ser o melhor, não podia fazer a escolha melhor. Podia. Podia ser diferente? Podia. Podia ser uma pessoa melhor? Podia. Pode ser uma pessoa melhor? Pode. Pode ser uma pessoa diferente das outras? Pode. Pode ser uma pessoa boa? Pode? Pode. Mas a pessoa acha que ela já é uma pessoa boa, que ela já está fazendo a diferença, que ela não precisa mudar nada porque ela já é mudada, porque ela já é uma pessoa sensacional. E de repente a pessoa casa e tem filhos. E a pessoa não curte os filhos, não curte a esposa, não sai jantar com a esposa, não sai passear com a esposa, não sai de mão dada, abraçado com a esposa, jantar, almoçar, nos piqueniques, viajar, não se diverte com a esposa, passeando. E quando tem filhos, também não faz com os filhos. Não brinca com os filhos, não leva os filhos no parquinho, se divertir. Não pega os filhos no colo, faz aviãozinho com os filhos. Não faz nada disso. E achando que os filhos vão viver, vão ficar sempre a vida inteira pequeno. E vai passando o tempo. E o tempo passa
e a pessoa começa a ficar velha, os filhos começam a ficar grande, aí os filhos já têm 30, 40 anos, pronto. Os filhos já têm 30, 40 anos de idade. Como que a pessoa vai pegar no colo o filho e fazer aviãozinho? Como vai levar o filho no parquinho para brincar? Com 30, 40 anos de idade. Um filho com 30 e 40 anos de idade já tem sua vida particular, já saiu de casa, já formou uma família. E o que acontece? Esse pai, ele vira avô e vai procurar nos netos o que ele não achou nos filhos. Por que ele não achou nos filhos? Porque ele não procurou nos filhos, não procurou agradar os filhos, passear com os filhos, brincar com os filhos, passear com os filhos. Então ele vai querer aproveitar esse tempo com os netos. E vai querer então passear com os netos, brincar com os netos. Por quê? Porque ele deixou de fazer lá no passado com os filhos. E a consciência dominou ele, a consciência pesou nele. Poxa, eu devia ter saído com meus filhos, eu devia ter passeado com meus filhos, levado eles a brincar no parque, ter pegado no colo muitas vezes, brincado, feito aviãozinho. E agora, para muitos resta os netos, e para outros nem neto não tem, só fica na mente: poxa, se eu voltasse ao passado, eu ia fazer tudo diferente com meus filhos. Ah, se eu voltasse ao passado, eu ia fazer tudo diferente com meus filhos. Se eu voltasse ao passado, eu ia fazer de tudo diferente com a minha esposa. A esposa, a mesma coisa com o marido, que tem muitas mulheres que não estão nem aí com o casamento, não estão nem aí com os filhos, não estão nem aí com o marido, e vai deixando passar o tempo. Lá na frente, a consciência condena a pessoa. Diz: poxa, o que eu fiz de errado para não ter feito certo? O que eu fiz de errado para não ter feito certo? Então fez tudo de errado, tudo errado. Porque não viveu e não permitiu que a pessoa vivesse, que o filho vivesse, que o marido vivesse, que a esposa vivesse. Mas eles têm vida, eles estão vivos, mas não viveram uma vida boa, uma vida de tranquilidade, de felicidade, de paz. Viveram uma vida de turbulência, como fosse um navio no mar agitado. Aí a pessoa quer se agarrar nos filhos, nos netos, para o que ele perdeu com os filhos, de sair, passear, brincar. Ele quer aí recuperar com os netos. E o casamento é a mesma coisa. É a pessoa, poxa, lá no fundo ela já tem outro casamento, não tem como ela voltar ao passado e fazer tudo diferente. Uma, com os filhos, porque os filhos já têm 30, 40 anos, já têm sua própria família. A esposa com o marido com a esposa, não tem como voltar lá no passado e fazer tudo diferente. Não tem, porque já tem outro casamento. Já tem outro casamento. Uns, teu parceiro já falecido, não tem como voltar lá, tirar do túmulo e voltar a viver e fazer tudo diferente. Uns já estão mortos, outros estão separados, já construíram outra família. Não tem como voltar ao passado e fazer tudo diferente. E aí a mente, a consciência da pessoa condena a pessoa. Poxa, por que você não fez o certo? E a pessoa, poxa, mas se pudesse voltar, se pudesse, mas não pode voltar ao passado. Você pode ser melhor hoje. Você pode ser melhor hoje. Poxa, no passado não fui melhor, vou ser melhor hoje, mas não vou poder consertar o passado.
O passado eu não vou mais conseguir consertar. Mas eu posso ser diferente hoje? Posso. E deve. Deve ser diferente hoje. Pode ser melhor hoje. Pode ser melhor hoje. Pode ser mais bom hoje. Pode fazer tudo diferente hoje. Para melhor? Sim. Hoje você pode fazer. Mas não pode voltar ao passado e consertar o passado. Não tem como a gente consertar uma casa que pegou fogo. A pessoa, uma casa de madeira pegar fogo, como é que vai consertar? Só vai ficar os cepos para a lembrança, para a consciência da pessoa. Poxa, por que eu não cuidei da casa? Por que eu não desliguei tudo quando saí de casa? Por que eu não vigiei? Por que eu deixei o fogão a lenha aceso? Por que eu deixei brasa no fogão? Por que eu deixei os aparelhos na luz ligada na tomada? Por que eu não vigiei mais? Por que eu não troquei a instalação elétrica? Por que eu não olhei a instalação elétrica que estava muito velha? Por que eu não vigiei? Por que eu não fiz isso? Mas não tem como voltar lá e fazer que aquela cinza se torne em tábua e seja construída uma nova casa. Aquilo ficou na consciência, um peso na consciência. Por que eu não vigiei? Por que eu não fiz o melhor? Com os filhos é assim, com o casamento é assim. Poxa, daí chega lá os 50 anos. Poxa, se eu voltasse ao passado, eu não ia mais sair com os amigos, beber, fazer fusaca, passar noitadas com os amigos bebendo, jogando dinheiro fora, destruindo a minha juventude, a minha saúde, com bebedeira, com noitadas. Eu não ia sair com os amigos e deixar a esposa em casa, deixar os filhos em casa. A esposa a mesma coisa. Eu não deixar meu marido, meus filhos em casa e sair com as amigas, fazer bagunça, fazer festas. Eu ia cuidar mais do que era meu. Eu ia ser diferente. Se eu voltasse lá ao passado, eu ia fazer tudo diferente. Talvez o meu casamento não tinha acabado. Talvez eu não tivesse perdido a oportunidade que eu perdi de brincar com meus filhos, de conviver com meus filhos melhor, de fazer eles felizes, de eu ser feliz ao lado deles, de eu ser feliz ao lado da esposa, eu ser feliz ao lado do meu marido. Mas não consegue voltar lá ao passado e construir o passado de novo. Não tem como. Aí chega os 50, a pessoa tão separado. Não tem como voltar lá, na separação, voltar lá e fazer tudo diferente para aquela pessoa. Não tem como a pessoa, o homem voltar lá ao passado, e fazer tudo diferente. Não, hoje eu vou ser melhor para você, mas já está separado, já construiu outro casamento, já tem outra família. Não tem como consertar o passado. E os filhos também, não tem como pegar mais os filhos no colo, brincar com os filhos. Aí se agarra com os netos para conseguir fazer com os netos o que não fez com os filhos. Amar os netos como não amou os filhos, brincar com os netos como não brincou com os filhos. Daí, casa de novo. Hoje então eu vou ter uma nova chance, uma nova vida, uma nova chance de ter uma nova vida, na verdade. E vou fazer tudo diferente. Vai, você consegue, eu consigo fazer diferente. Eu não vou mais sair com os amigos em noitadas, não vou mais ser uma pessoa bêbada, não vou mais sair às noitadas com os amigos, vou cuidar da minha família, vou ser um marido melhor, vou ser uma esposa melhor, vou fazer a diferença. Hoje eu sou um homem consertado. Hoje sou uma mulher consertada. Hoje Deus me consertou. Hoje eu tenho consciência que estou fazendo. Hoje eu sou melhor. Hoje estou fazendo melhor. Hoje eu sou melhor. Mas não consegue consertar o passado. Mas deve ser o melhor? Hoje. Deve ser melhor hoje. Hoje deve ser melhor. Mas se não vigiar e não ser consciente do que está fazendo, se está fazendo as coisas certas ou erradas,
daqui 30 anos, quando chega lá aos 90, 100 anos, 80, 90, 100 anos, olha para trás, poxa, eu podia ter feito melhor. E é sempre assim. Com 18 anos, a pessoa vai lá para os 30, 40 anos, olha para trás, poxa, eu podia ter feito melhor. Aí eu não devia ter casado nunca na vida. Poxa, se fosse hoje eu não ia casar. E tem uns que nunca casaram, dizem, poxa, se fosse hoje eu tinha procurado uma esposa, procurado um marido, eu tinha casado. Eu não tinha ficado assim, deixando passar o tempo, deixar o tempo passar. Não, eu tinha me apressado, eu tinha casado. Outros vão dizer assim, se fosse hoje nunca tinha casado na vida. Mas não dá para consertar o passado. Por isso tem que pensar hoje, o que vai fazer hoje. Porque hoje eu estou pensando, poxa, se eu voltasse no passado, eu seria diferente, totalmente diferente. Eu não ia fazer as coisas erradas que eu fiz no passado. Eu ia ser melhor, eu ia ser um marido melhor, eu ia ser um pai melhor. Eu ia ser uma esposa melhor, eu ia ser uma mãe melhor. Não tem como consertar o passado, mas tem como consertar hoje. A sua vida hoje, a minha vida hoje. Com um novo recomeço. Um novo recomeço. Mas se não vigiasse, e se a pessoa não para e pensa no que você está fazendo certo e do que você está fazendo errado. E se você não parar para pensar e ver o que você está fazendo hoje, se fazendo certo ou errado, o que você deve melhorar hoje, o que eu devo melhorar hoje, para que lá no presente não venha o remorso, que não venha a consciência pesar sobre mim e a consciência me condenar a dizer, poxa, por que você não foi melhor? Por que você não aproveitou a vida com a sua esposa? Por que você não aproveitou a vida com a sua nova família? Por que você não aproveitou os teus dias? Hoje, já na velhice, sem poder quase caminhar, muitas vezes, muitos na cadeira de roda, muitos sem poder viajar, sem poder passear, sem poder sair para jantar, sair para viajar, ir para a praia, sem poder se divertir, sem poder se divertir com a tua família, com a tua esposa com o marido. Aí vem a consciência, poxa, por que eu não aproveitei antes? Por que eu não fui para a praia com a minha esposa? Poxa, eu tinha tempo, eu tinha 50 anos, eu construí uma nova vida. Eu fui outra pessoa, eu comecei a ser outra pessoa e eu fui outra pessoa. Eu reparei tudo que eu fiz de errado no passado e comecei a ser melhor. Não consegui consertar o passado, mas consegui ser melhor. Mas eu não aproveitei a vida. Com a nova família, com a nova esposa, com o novo esposo, a mulher, né, com o esposo, com o novo esposo, eu não aproveitei. Eu só trabalhei, e só trabalhei e não aproveitei o pouco de tempo que eu tinha para ser feliz, para passear, para sair jantar, para sair passear de mão dada. E agora estou aqui sem poder passear, viajar, sem poder estar aqui para correr, fazer caminhada, sair de mão dada. Então, os anos passam. Então, a pessoa, quando chega aos 40, 50 anos, diz, poxa, se eu pudesse voltar ao passado, ia fazer diferente, ia ser melhor, ia fazer o melhor. Mas por que a gente não se examina agora mesmo? Diz, poxa, eu não posso voltar a consertar o passado, mas eu posso daqui para frente ser melhor. Daqui para frente fazer o melhor. Daqui para frente ser o melhor. Daqui para frente me divertir e divertir a pessoa que está do meu lado. Ser feliz e fazer a pessoa que está do meu lado feliz. E a gente não pensa nisso, deixa o tempo passar.
Se a pessoa tem 50 anos, tem 60 anos, ela pensa, poxa, por que eu não fiz melhor no passado? Mas ela se consertou agora, ela está fazendo diferente agora. Mas ela deixa escapar algumas coisas. Ela mudou, mas ela deixa passar as coisas mais importantes, que é amar e ser amado, se divertir e divertir a outra pessoa, de sair de mão dada com a pessoa, sair jantar com a pessoa, sair passear com a pessoa, sair fazer piquenique com a pessoa amada, sair com o companheiro, com a companheira, sair fazer piquenique, sair viajar, sair de mão dada, se amar, sentar no sofá de mão dada, como fosse um casal de namorado de 18 anos. Mas não faz. Aí chega lá aos 90, 80, 90, 100 anos, poxa, eu construí uma nova família, fui diferente, mas não aproveitei a vida como era para ser aproveitada. Eu não amei como era para amar, eu não fui amado como era para ser amado, eu não aproveitei meu tempo passeando com a pessoa que estava do meu lado, viajando com a pessoa que estava do meu lado. Eu não aproveitei esse tempo. E por que não aproveitou esse tempo? Porque tudo deixa para o presente. Tudo deixa para depois, tudo deixa para depois. O jovem de 18 anos deixa para depois. E chega aos 40, 50 anos, se arrepende porque que não fez diferente. Começa a querer fazer diferente, mas não faz a diferença, porque ele deixa escapar o melhor tempo da vida, que é passear, que é amar, que é conviver, namorar com a esposa com o marido, de mão dada, sentar no sofá, passear de mão dada, sair para jantar, sair para piquenique, sair para praia, sair viajar, e não faz nada disso, é só trabalho, só pensando no dinheiro, só pensando no dinheiro, e acaba passando os anos, poxa, me consertei hoje sou um novo homem, hoje sou uma nova mulher, com 50, 60 anos, mas chega aos 90, 100 anos, poxa, mas eu devia ter feito melhor, eu devia ter aproveitado melhor a vida, com a pessoa que estava do meu lado, de ter passeado, viajado, ido para a praia, namorado mais, vivido mais, amado mais, compartilhado mais. E isso não acontece. A gente deixa tudo para depois, e esse depois lá, depois dos 50, vem a consciência pesada, poxa, por que eu não fiz diferente? E a gente acha que está fazendo certo, mas não está fazendo certo. Ou a pessoa com 18 anos acha que está fazendo certo, mas não está fazendo tudo que é certo. A pessoa chega lá aos 40, 50 anos, acha que fez certo e não fez certo, daí a consciência diz, poxa, você deixou de fazer o mais importante da sua vida. Aí, vou fazer o mais importante agora, então, tem tempo até os 90, 100 anos. Chega aos 80, 90, 100 anos e olha para trás, poxa, eu podia ter aproveitado melhor. Eu podia ter tido uma vida melhor. Podia ser feliz melhor. Eu podia ser uma pessoa mais feliz, mais contente, mais feliz, mais alegre. Eu podia ser eu podia ter me divertido com a minha esposa, a esposa com o marido. Eu podia ter passeado, ido para a praia, eu podia ter vivido melhor, amado melhor. Eu podia, mas não faz. Sempre deixando para depois. A preocupação do ser humano é o dinheiro, é trabalhar, é ter as coisas. Mas o mais importante é deixado para trás, que é conviver, amar, passear, ser feliz com a pessoa que está do lado, com os filhos, com a esposa com o marido, a mãe com os filhos, o pai com os filhos. Como diz, como sempre vejo, e é uma verdade, né? Que o melhor tesouro do ser humano
é a família, é os filhos, é a esposa, é o marido. Mas a gente acha que o melhor tesouro é o dinheiro, é o trabalho, e fica para trás. Mas lá na frente, a consciência chega e ela te cobra. A consciência te cobra. Poxa, por que eu não fui melhor? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não fui outra pessoa? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não fui melhor? Por que eu não vivi melhor? Por que eu não fiz outra pessoa viver melhor? Por que eu não amei mais? Por que eu não me dediquei mais a outra pessoa, a família, aos filhos, a esposa com o marido? Por que eu não fiz diferente? Sempre tem o porquê que não fiz. Na segunda etapa, com 50, 60 anos, 40 anos, já constrói outra família, mas ainda quer ser o melhor, mas não consegue. Não é que não consegue, não vai fazer o melhor. Porque sempre o dinheiro e o trabalho está na frente. E deixa escapar pelos vãos dos dedos o tempo de vida, a felicidade, o melhor momento de vida, que é conviver com a pessoa amada, com os filhos, com a esposa com o marido, que é o melhor tesouro da vida das pessoas, é a família, é a pessoa que está do teu lado. E a gente deixa escapar pelos vãos dos dedos. E o tempo é curto, o tempo voa. Quando a pessoa vê, está lá na frente, poxa, perdi tudo esses anos por não vigiar, para não parar para pensar, poxa, eu devia ter saído mais com a minha família, eu podia ter me divertido mais com a minha família, mas não se divertir com os amigos, isso é tempo perdido. Quando a pessoa sai com os amigos para se divertir com os amigos, isso não é diversão verdadeira, isso não é felicidade verdadeira, isso é extravagância de dinheiro, extravagância de tempo, e é uma felicidade passageira que não é uma felicidade que é uma felicidade que lá na frente dizer, poxa, como eu me diverti, como eu fui feliz, como eu fiz pessoas felizes, como eu fiz a minha esposa feliz, como eu fiz o meu marido feliz, como eu fiz os meus filhos felizes. Ai, eu sou bem-aventurado, porque Deus me abençoou e eu fui uma pessoa muito feliz. Mas Deus está te abençoando hoje, mas você não quer. Deus está me abençoando hoje, mas não quero. Eu não quero fazer a diferença. Eu não quero ser diferente. Ah, como eu fui um homem realizado, bem-aventurado. Eu como fui uma mulher realizada, porque eu amei e fui amada pelos filhos, pelo marido. É a mesma coisa o homem com a esposa e com os filhos. Pare e pense. Vamos parar e pensar que no passado não vamos poder consertar o passado, mas podemos fazer a diferença agora, para que não chegamos lá 80, 90 anos e a nossa consciência diz, poxa, a nossa consciência chegar e dizer, poxa, por que você não fez o melhor? Por que você não foi o melhor? Por que você não fez a diferença? Por que não amou mais? Por que não viveu mais, amando mais? E sendo feliz e fazendo as pessoas felizes. E os jovens de hoje têm que também vigiar, parar, pensar. Não, quero construir uma vida que lá na frente eu não venha, a consciência não venha pesar em mim, dizer, poxa, por que eu não fiz diferente? Por que eu não amei mais? Por que eu não vivi mais pertinho, me divertindo com a minha esposa, me divertindo com o meu marido, me divertindo com meus filhos? Os jovens têm que pensar hoje, porque depois é tarde. Depois é tarde e não consegue consertar o passado. O passado não tem como consertar. Pode ser diferente agora. Os 18 anos, os jovens de 18 anos podem fazer a diferença agora. E os de 40, 50 anos, 60 anos podem fazer a diferença agora, só não podem consertar o passado. Mas pode fazer diferença.
para que depois dos 50 anos, 40, 50, 60 anos, lá com 90 anos não vai querer voltar aos 50 de novo. Aí tem que voltar lá aos 18, voltar aos 50 e fazer uma escala para consertar tudo que não tem como consertar. É como que eu falei, uma casa de madeira que pega fogo, só sobra cinza, não tem como dizer como me arrependo e quero ela de pé de novo como ela estava. Não tem como. Não tem como pegar a cinza e construir de novo essa casa. Só fica o cepo para a recordação, para a consciência, dizer, poxa, por que eu não vigiei? Por que eu não cuidei? É isso. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. A nossa vida é agora. É agora que nós temos que parar para pensar. Amar mais. Viver mais. Viver mais amando. Respeitando. Se divertindo com a esposa com o marido. Se divertindo com os filhos com o pai e a mãe. Certo? Essa é a nossa chance. E não tem voltar ao passado para consertar. Não tem. Não tem querer viver o passado. Eu quero voltar no passado e viver o passado. Não tem como. Quero viver o passado para fazer melhor, para ser o melhor, para consertar o que eu deixei desconcertado. Não tem como. Vamos viver hoje e fazer o melhor hoje. Para que depois, no passado, para depois lá no presente, voltar a olhar para o passado e ficou tudo desconcertado, que não tem como consertar de novo. Tá bom? Isso serve para mim, serve para as outras pessoas da mesma idade minha, serve para os jovens, meia idade, terceira idade, para todas as idades, certo? Esse conselho serve para todas as idades, criança, jovem, até criança que tem sonhos, né? Tem sonhos, tem umas que tem sonho, outras nem tem sonho, né? Hoje em dia tem crianças que nem tem sonho mais e deve ter sonhos bons de construir uma vida boa. Serve então para a criança. Esse conselho serve para a criança, para a jovem, para pessoas maduras, pessoas de meia idade, pessoas de terceira idade e até pessoas velhinhas, porque ainda tem conserto. Mas não pode consertar o passado, mas ainda tem conserto daqui para frente, certo?